Olá pessoal, eu sou o professor Macari com mais um Play História para você e hoje trazendo aí uma edição especial do aulão do PAS UEM. Nós temos aí o processo de avaliação seriada que estará acontecendo aí nos próximos dias. Vamos trazer aqui vários conteúdos de acordo com a etapa que você fará a sua avaliação. Aproveite bem aí este aulão. Se inscreva no nosso canal, nós estamos sempre trazendo vídeos diversos ali para manter aí a sua memória histórica sempre fresquinha. E compartilhe, curta e principalmente, né gente, mantenha o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade do canal. Curta a aula, aprenda bastante, tamo juntinho, vamos lá! Chegou então aquela aula que você estava esperando para o PAS, a aula da matéria mais legal, a aula daquela matéria, história. Gente, história é tudo de bom. Quando você sabe história, você também sabe hoje o que você tem que fazer daqui para frente. Claro, você já tem experiência do que aprendeu, do que leu, do que conhece, do que aconteceu no passado. E história não é só do passado, história é também do futuro, história do presente, tem tudo na história. História é tudo de bom. E hoje nós começamos ali então a nossa aula, do PAS. A Universidade Estadual de Maringá está promovendo o PAS para você, alunos do ensino médio. Vocês sabem muito bem que dia 21 de fevereiro, não esqueça essa data, se prepare direitinho, bonitinho, redondinho, porque você tem prova, é coisa séria, gente. Mas o que é o PAS? O PAS, na verdade, é uma sigla para Processo de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá para você adquirir uma vaga na Universidade Estadual de Maringá, a quinta, tá? Escutou bem? A quinta melhor universidade estadual do Brasil. É uma forma alternativa, então, que é colocada à sua disposição, aluno do ensino médio, para você, então, poder fazer o quê? Todo final, então, você que já está inscrito no PAS desde a primeira série do ensino médio, todo final da série você vai fazer uma avaliação e você vai pontuar nessa avaliação. E a cada ano, de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, esses pontos acumulados te darão condições de você ter uma vaga na Universidade Estadual de Maringá para o curso que você quer, sem você precisar fazer aquele vestibular tradicional. Show de bola isso aí, sabe que parece um cursinho super mega extensivo de 3 anos. E o detalhe, só vai cair a matéria daquela série. Se ligou? Então não perde não, se liga. Vamos nessa, etapa 3, olha só que legal. O que nós vamos estudar? Um pouquinho de história contemporânea, certo? Nós não vamos conseguir estudar todas os conteúdos que estão sendo apresentados aqui. Você partiu meu coração. É óbvio, a nossa aula tem alguns minutos, mas veja só para relembrar, eu vou falar os conteúdos para você gravar bem isso, ó. América Latina do século XX, importantíssimo. Grandes guerras e revoluções, vamos falar um pouco nisso agora. A ordem burguesa, democracia liberal e totalitarismo. Vamos falar também da nova ordem internacional, Guerra Fria, crise do socialismo, o estado de bem-estar social nos séculos 20 e 21. Estude bastante isso, que isso é importante. Os movimentos sociais dos séculos 20 e 21, globalização, blocos econômicos, neoliberalismo, meio ambiente, desenvolvimento tecnológico, são todos temas importantes. África, Ásia, a questão da escravidão, descolonização, conflitos regionais, terrorismo do século 21 e os conflitos internacionais. Então vocês viram que em contemporânea tem muita coisa para ser estudada. Hoje nós vamos falar alguns pontos aqui que eu considero aqueles que são essenciais, que vão estar lá para você fazer. Vamos lá então, história do Brasil, nós temos ali a consolidação da República Oligárquica, crise dos anos 20, certo? O governo Vargas, isso é importante, economia, sociedade, cultura, toda aquela coisa. Estado e sociedade nos períodos populistas, então é pensar de Dutra ali até mais ou menos o período militar. E é claro, o golpe militar, 64, redemocratização e a sociedade, né, os movimentos sociais desse período também, as questões culturais, relações étnicos, raciais, questões ambientais, relativas à cidadania, direitos humanos, são todos elementos importantes. História do Paraná, hoje nós não vamos abordar que eu vou fazer um vídeo específico para a história do Paraná para essa etapa, certo? Tá bom.
Mas hoje nós vamos de todo esse conteúdo, eu vou falar alguns deles que são os essenciais, tá? E os demais, gente, estudem, vocês têm apostila muito bem elaborada, façam mapas conceituais, mapas mentais, isso vai ajudar demais vocês, tá bom? Vamos lá então, sem perder muito tempo lá. Primeira Guerra Mundial, e aqui nós temos o nosso pandeirinho show, olha só. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos tocar o barco para frente então. Primeira Guerra Mundial. O período aqui, 1914 e 1918. E vamos contextualizar. Belle Époque é o período que estava havendo ali na Europa, no final do século XIX, ali uma certa paz, certo? Todo mundo usufruindo das novas tecnologias que estavam surgindo, as novas invenções, as fábricas crescendo. Era um momento de muita prosperidade no mundo ocidental, principalmente na Europa. Mas algumas coisas estavam ali meio que guardadas. Por exemplo, a Alemanha e a Itália estavam com um sentimento de revanchismo porque elas foram muito prejudicadas no período do neocolonialismo. Você se lembra disso? Neocolonialismo, as grandes potências mundiais, industriais, para conseguir mão de obra barato, matéria-prima e principalmente consumidores, elas vão neocolonizar, criar um novo tipo de colonialismo e domínio sobre as nações que pertencem aos continentes africano, asiático e da Oceania. E nesse momento dessa partilha, onde eles estão ali colonizando aqueles territórios, dominando aqueles territórios, que é um assunto muito importante de ser estudado para o Paz, você vai ver que a Itália e a Alemanha é meio que deixada de lado, menosprezada pelas grandes potências. Por isso esse clima ruim. Eu diria para você, olhe isso com olhos de que pode ser uma das principais ou a principal causa da Primeira Guerra Mundial. A França também, ela está ali muito chateada, vamos dizer assim, com a Alemanha, porque na Guerra Franco-Prussiana, para fazer a unificação germânica, o que aconteceu? Ela perdeu a guerra e teve que entregar territórios importantes de Alsácia e Lorena, né, que na verdade ali entregaram para a Alemanha. Então a Alemanha e França estão com uma certa limosidade. Há também disputas nos territórios dos Balcãs, entre quem? Nós temos a Rússia de um lado e o Império Austro-Húngaro. E também temos ali a construção de uma linha férrea que liga Berlim a Bagdá, o que de certa forma é visto pelas demais potências, principalmente pela Inglaterra, como um fortalecimento ali, possível fortalecimento da Alemanha nas questões comerciais e industriais. Então tudo isso aí, e diga-se de passagem, a Alemanha, mesmo tendo sido prejudicada, já era a segunda potência industrial, perdendo apenas para a Inglaterra. Agora tem uma situação aí, a paz armada, lembram disso? Vocês, na paz armada, você tem aquele sentimento de paz, tranquilidade, mas na verdade está havendo uma corrida armamentista. Esta corrida armamentista vai fazer com que ninguém ataque ninguém, porque ninguém sabe a arma que o outro tem, certo? Então tem uma certa paz, mas muito vulnerável, até por conta dessas causas da guerra. Há formações de alianças ali, né? Onde se forma a Tríplice Entente, guarde esse nome muito bem, tá? A Entente é a Inglaterra, a França e a Rússia. E elas estão aliadas em termos econômicos, militares e tudo mais. Só que também tem o outro lado, a formação da Tríplice Aliança pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Ligou, né? Você viu lá que nós falamos anteriormente daqueles pequenos conflitos, entre aspas, né? Então você viu que aqui, se uma mexe com a outra, a guerra explode. E é o que aconteceu. Uma causa imediata da guerra, aquilo que a gente chama de estopim da guerra. A morte do arquiduque Francisco Ferdinando, assassinado por grupos terroristas ali da Sérvia. Então, simplesmente estão acusando ali a questão da Sérvia. A Áustria, então, está acusando e simplesmente a Rússia não vai gostar nada disso. E há uma declaração de guerra nesse momento, eclode a Primeira Guerra Mundial. Ela começa ali com uma guerra de movimentos, onde você tem conflitos localizados, não podemos dizer ainda que é mundial, porque cada um está se posicionando estrategicamente para as questões geográficas, principalmente da guerra. Mas com o tempo vem a guerra de trincheiras, uma guerra sanguinária, onde para cavar trincheiras que não eram simples buraco, na verdade ali
ali era um pequeno quartel-general subterrâneo, né? Mas só que aquilo lá dava muito trabalho para ser feito, e para avançar poucos quilômetros muitas vezes, para fazer outro estágio desse, entre aspas, pequeno quartel-general ali, você vai ver que morrem milhares de pessoas. É uma guerra muito sanguinária, como nunca houve em tempo nenhum. Então as trincheiras, o uso de metralhadoras, granadas, morriam pessoas ali nas trincheiras, tinham que conviver com aqueles corpos, com insetos, com ratos, com tudo aquilo, falta de água, falta tudo. Era muito complicado a guerra de trincheiras, mas foi uma fase de, entre aspas, inovação na guerra, ou pelo menos inédita, né? Você vai ver então que acontece um fato muito interessante, que isso você não pode esquecer. O que está acontecendo lá na Rússia? A Rússia, certo? Na verdade, Nicolau II está tendo seu governo tomado ali pelos comunistas. Está havendo ali uma revolução comunista na Rússia, e uma das principais promessas dos revolucionários como Lenin, Stalin e Trotsky era o quê? Tirar a Rússia da guerra. E é o que ela faz. Quando eles chegam ao poder, os bolcheviques chegam ao poder, a primeira coisa que ela faz é tirar a Rússia da guerra. Agora pense, os Estados Unidos, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, neste momento da guerra, ela está trabalhando com a questão da logística, ela não está nos campos de batalha propriamente dito. Isso em que ano nós estamos falando? 1917. Quando a Rússia sai, põe em risco, de certa forma, os recursos, o dinheiro, o investimento de guerra que os Estados Unidos fez apoiando os seus aliados. Então, neste momento, o que os Estados Unidos faz? Ele vai buscar novos aliados, inclusive o Brasil participa da guerra ali, e leva a guerra e vai a guerra para as frentes de batalha. E é claro, ela entra para determinar a guerra. Um ano depois, a guerra termina. Por que ela termina, tá? Ela termina porque simplesmente os Estados Unidos chegou muito bem preparada. Ela foi muito, inclusive, entre aspas, há um grande benefício da guerra para os Estados Unidos. Afinal, quem que vai ter que reformar toda a Europa? Estados Unidos vai financiar, não vai ter país europeu que não vai ser financiado tudo. Então vai ser um momento muito de prosperidade financeira para os Estados Unidos. Quando a guerra termina, você vai ver que os Estados Unidos ele vai mudar o eixo de hegemonia mundial da Inglaterra, que até então ela era a hegemonia mundial, para as Américas, da Europa para as Américas, onde os Estados Unidos vai ser a grande potência mundial até os nossos dias. E ela consolida isso na Segunda Guerra Mundial também, que nós falaremos mais adiante. Agora, olha um detalhe, depois que isso acontece, são feitos os tratados, os acordos de paz, o presidente Wilson, ele vai fazer uma proposta. Olha, gente, vamos fazer uma guerra sem vencedores. O mais importante agora é nós não deixarmos marcas para... E ele estava até adivinhando, né? Porque talvez se tivesse escutado o presidente Wilson, não teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. Mas não. França não quis saber, Inglaterra não quis saber. Vamos sim punir a Alemanha por causa disso e os demais que se envolveram ali. Ela vai ter que pagar os prejuízos dos países da guerra, ela vai ter que se limitar militarmente, ela vai ter que ter o exército controlado. Ela ficou de joelhos diante, sem contar que foi tomado os territórios dela, tudo. Então, literalmente, a Inglaterra está de joelhos com o tratado muito que cai sempre no passo, de Versalhes. Tratado de Versalhes 1919, aonde ela pune severamente a Alemanha por conta da Primeira Guerra Mundial. Isso vai trazer uma consequência, porque certamente ela se tornou ali a causa principal da Segunda Guerra Mundial, que ocorrerá em 1939. Uma das consequências que eu quero destacar aqui, a Liga das Nações. Lembra da Liga das Nações? Na verdade, era uma espécie de projeto da ONU, mas como grandes potências, como por exemplo os Estados Unidos, tudo, não estavam diretamente envolvidas ali, ela não prosperou muito, ela não conseguiu exercer a influência que hoje nós vemos a ONU influenciando. Mas a Liga das Nações era mais ou menos uma espécie, mesmo princípio da ONU, de manter o equilíbrio ali, né, de paz no mundo, certo? Beleza, pessoal? Primeira Guerra Mundial é isso. Vamos passar para frente, agora vamos falar da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, Segunda Guerra Mundial, vamos lá. O período que nós podemos destacar aqui, sem dúvida nenhuma, 1939-1945. Também está acontecendo alianças, só que agora a aliança ela muda um pouquinho de nome. Cuidado para não confundir com o da Primeira Guerra Mundial. Você tem ali o eixo
que é formado por Alemanha, Itália e Japão. Olha, viu só? Alemanha e Itália de novo, só que agora nós estamos envolvendo ali o Império Japonês. Lembre-se que o Império Japonês está construindo ali esse império lá onde? No Pacífico. Isso é muito interessante. E, por outro lado, nós temos também os aliados. Quem? França, Inglaterra, União Soviética, não é só mais a Rússia, mas agora União Soviética e Estados Unidos. Os mesmos da Primeira Guerra Mundial. O grande contexto aqui, já falei agora há pouco, Tratado de Versalhes, 1919, Alemanha extremamente prejudicada. Isso vai favorecer o crescimento do partido nazista. E o Hitler, ao chegar ao partido nazista, ele dá um impulso muito interessante, porque ele faz a Alemanha sair literalmente do nada para ser uma grande potência mundial. É isso que Hitler faz. E por que ninguém está fazendo nada? Existem muitas teorias para isso. Por exemplo, se a Alemanha não podia fazer exército, como que Hitler estava se fortalecendo? Inclusive participou da Guerra Civil Espanhola em 1936 e foi vitoriosa porque ela deu a vitória ao fascista Francisco Franco. Você lembra disso, não lembra? Mas por que os outros países não fizeram nada? Aí nós temos ali uma política chamada de apaziguamento. Inglaterra, França, os países europeus, eles não queriam mais a guerra porque havia acabado de se reconstruir tudo. Nos Estados Unidos não houve a Primeira Guerra Mundial lá destruindo tudo, mas na Europa já tinha passado pela destruição, eles não queriam isso. Então, numa reunião ali, nesse momento, o Hitler percebe claramente ali em Munique, nessa reunião, que havia um certo medo de ter um segundo conflito e se encoraja Hitler a fazer o segundo conflito, porque ele queria sim, ele era expansionista, ele queria sim dominar toda a Europa e quem sabe expandir o seu Império Alemão até o Terceiro Reich, né? Até, quem sabe, além mar. Certamente ele queria isso. Lembramos aqui também do fascismo de Mussolini. Tem uma diferença, vou destacar agora. Nazismo é um partido político que tinha ideologia fascista. Então era um nazifascismo. Fascismo já é uma ideologia que ela nasce da Itália por Benito Mussolini. E ele vai então trazer toda essa ideologia onde tem a questão da propriedade privada, tem tudo que, na verdade, o capitalismo tem. No entanto, há um controle, uma centralização de poder do Estado sobre o povo. E sem contar que sobre economia, sobretudo, ele também controla o povo pelo militarismo. Esse aí é o famoso totalitarismo, certo? Mas lá na União Soviética também não era totalitária? Sim, mas a diferença é que lá tinha questão que eles não apoiavam a ideia da propriedade privada. O nazismo, o fascismo, já apoia a ideia de propriedade privada. Então, muitas vezes é tido como esquerda-direita, mas isso não importa muito. O que importa é o seguinte, são ideologias contrárias. As duas são militarizadas, as duas têm a questão do líder, tem tudo isso daí. Isso é importante. Então, o culto ao líder, o nacionalismo, existe aí nesses grupos totalitários, quer sejam eles de extrema ou direita ou esquerda. Isso não importa muito. Hitler agora está totalmente ali empolgado com isso, então Hitler vai fazer um acordo com o Japão chamado Antikomintern, ou seja, anticomunista. É como se ele mostrasse para o mundo, é o seguinte, nós vamos lutar contra todos os focos comunistas do mundo. Hitler gostava de comunista? Não, odiava. Só que ele fez Inglaterra, fez Estados Unidos entender que o foco era o comunismo. Não era o Ocidente liberal. Não era isso, certo? E ele vai agora ali com Stalin e faz um outro acordo com Stalin. Stalin, fica de boa, fica tranquilo. Eu não vou invadir a União Soviética. Não vou fazer isso. Nós vamos fazer um tratado de não agressão. E eu ainda vou te beneficiar com isso. O que eu vou fazer? Eu vou invadir a Polônia, tá? E vou ainda, alguns dias depois você vai entrar na Polônia, também vai invadir, vou dar metade. Você vai anexar metade da Polônia para você. Não quero saber de uma frente de batalha com você. O meu objetivo é o mundo liberal. Só que o mundo liberal ou liberalista não sabia disso. Então, por que ninguém interviu? Uma das teorias é exatamente essa, porque na perspectiva do mundo liberalista, Hitler ia atacar a União Soviética, até por conta do pacto Antikomintern com o Japão. Mas na verdade não foi isso que aconteceu.
Ele fez um acordo também com a União Soviética e, na verdade, acabou iniciando a guerra de uma forma muito rápida, com as táticas que ele tinha de guerra impressionantes. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial, ela tem um predomínio do eixo. O Japão está lá conquistando todo o Pacífico, a Indochina, as Filipinas, toda aquela região está sendo dominada pelo Pacífico. Indochina é onde depois se torna o Vietnã, Camboja e Laos, certo? E você tem ali um detalhe no estudo. O Hitler consegue invadir tudo na Europa, inclusive a França, mas não consegue dominar a Inglaterra. Ela está sendo... Não adianta, o Hitler fazia de tudo para conseguir. O sonho do Hitler era ter um míssil que pudesse ser lançado aqui da Alemanha e atingir lá a Grã-Bretanha. Mas ainda não era possível isso, a tecnologia ainda não estava neste ponto, né? Tanto é que nós vamos ver ali cientistas que faziam parte do grupo de Hitler que vão acabar pedindo refúgio para os Estados Unidos e vão fazer ali todo o projeto Manhattan ali, que vai levar o homem à Lua. Isso é muito interessante, é um outro assunto interessante. Mas olha só, o Hitler não consegue dominar a Inglaterra, não consegue. Ele fica meio que desmoralizado. E o que a Inglaterra ainda ajuda alguns países do norte africano a resistirem a Mussolini, a Itália, que estava trabalhando ali, né, na frente de batalha com o norte africano, por exemplo, a região dos Balcãs, Grécia, tudo aquela coisa. E eles vão dominando tudo, mas a Inglaterra não foi dominada. O que Hitler faz então? Ele simplesmente quebra o pacto de não agressão e ele invade nada mais nada menos do que a União Soviética. Mas vocês sabem, né, da tática da União Soviética. Não deixar eles descansarem. Os caras estavam lá no inverno, eles tiram o telhado das casas, eles tiram os alimentos, os soldados eles entram naquele período, né, de frio, de inverno, e começam literalmente a morrer, porque eles queriam chegar a Stalingrado, né? E eles chegam a Stalingrado, só que chegam muito enfraquecidos. Depois de longas batalhas, a União Soviética consegue derrotar Hitler, fazendo eles recuarem. Só que eles recuam. Qual a importância da batalha de Stalingrado quando cai lá no Paz? Simplesmente ela vai enfraquecer muito o poder bélico e militar de Hitler, e principalmente a questão moral dele. Agora ele também já estava derrotado lá. Vamos entender, então, batalha de Stalingrado. Por outro lado, você tem o Japão, que vai fazer um ataque surpresa a Pearl Harbor, numa base naval americana que ficava ali no Havaí. Qual a importância desse ataque? Por que ele é importante? Porque ele divide a guerra entre a primeira e a segunda fase. Começamos a segunda fase da guerra. Quando Pearl Harbor é atacada ali, que milhares de soldados morrem, navios são destruídos, toda aquela destruição que é feita na base naval, até porque ficava muito próximo ali do Oriente, onde o Japão queria fazer toda aquela conquista, os Estados Unidos entram definitivamente na guerra em 1941, ou seja, ela não estava, como na primeira ela também não estava, mas agora ela entra, e o Japão também entra na guerra, tá? Então ela vai intensificar muitos ataques aos japoneses. É isso que vai acontecer. Os Estados Unidos vai atacar em todas as frentes de batalha. O Brasil vai entrar na guerra, e há uma reação tão forte dos aliados ali, Inglaterra, França, Estados Unidos ali, e principalmente a União Soviética, que essa união, deixando de lado as ideologias, vai levar simplesmente à vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, principalmente com a reconquista da França no dia D, quando eles desembarcam na Normandia e conseguem ter novamente, reconquistar os territórios franceses, epicentro ali da Europa. O Brasil ele vai com a Força Expedicionária Brasileira, tem ali grandes batalhas lá na Itália, em algumas regiões inclusive até montanhosas, florestas, onde principalmente a Batalha de Monte Castelo, que ela vai conseguir prender pelotões inteiros de soldados italianos e alemães, o que vai ajudar muito na derrota de Mussolini, uma participação extremamente importante. Eu vou fazer um vídeo só com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque ela é importante, certo? E termina aí a Segunda Guerra Mundial,
Aonde? Lá no Oriente? Não, ela termina menos no Oriente, tá? Descobre-se, claro, ali, né, toda a ação nazista do Holocausto, os assassinatos de mais de 7 milhões de judeus, totalizando 11 milhões de pessoas simplesmente dizimadas ali nos campos de concentração. Toda a crueldade de Hitler agora, ela é vista depois da derrota de Hitler. O mundo conhece quem realmente é Hitler, mas também vem ali à frente o Tribunal de Nuremberg, que julga esses nazistas e pune eles com pena de morte em sua grande maioria. Mas o Japão continua resistindo. Só que essa resistência do Japão não dura muito, porque os Estados Unidos têm uma carta na manga: bombas nucleares. Para que impedir ali o avanço japonês, que ele tinha potência de avançar por muitos anos, causando milhares de mortes, há uma decisão, certo? Existem muitas especulações por que foi solta ali, né, bombas atômicas em 2 cidades do Japão. Naquele momento da história, viu-se essa necessidade, inclusive não foi nem em lugares que tinha quartéis, nada disso. Mas aquilo lá intimidou, né, o imperador Hirohito, que fez com que recuasse e assinasse 30 dias depois dos lançamentos das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, porque qual era o medo? Pô, os caras mataram mais de 150 mil pessoas com essas bombas. E se joga isso aí em Tóquio, um lugar superpopulacionada, então recua-se, assina-se o acordo de paz e nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial. As conferências de paz do Cairo, todas aquelas conferências, né, de Potsdam, que tem as divisões, então ali, onde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o Vietnã é dividido em 2 partes, o norte vai ficar com os vencedores da guerra, o norte fica com a União Soviética, ideologia comunista, e o sul vai ficar com quem? Com a Alemanha, a França e a Inglaterra. Isso acontece na mesma situação lá na Coreia, né? Lembra da Coreia? Norte comunista, sul ali capitalista. Acontece também na Alemanha. Inclusive a cidade de Berlim vai ser criado o Muro de Berlim, que vai separar a parte oriental do ocidental, os comunistas dos capitalistas, gerando o que? A famosa Guerra Fria, que você deve estudar bastante sobre Guerra Fria. Cai muito no paz. Não perca essa oportunidade, hein, gente? E para fechar aí esta aula aqui, 1945, ONU, formação da ONU. Lembra das Ligas das Nações que nós falamos agora há pouco? Agora aqui nós temos a ONU, que hoje conta com quase 200 países envolvidos, em principalmente grandes potências, que acabam trabalhando em várias frentes, principalmente tentar evitar a todo custo qualquer conflito de guerras no mundo. Mas o que está acima da guerra é a paz. Às vezes é preciso guerrear para chegar à paz, e nós vemos isso constantemente. Também vai trabalhar na questão dos direitos humanos em todos os sentidos, desde a questão da criança, da mulher, do idoso, da educação, tudo. A ONU se fortalece muito e praticamente hoje ela influencia demais nas questões mundiais. Beleza, gente? Segunda Guerra Mundial, um resumão bem rapidaço aí, mas aí já vamos passar para outro assunto para não perder tempo. Opa! Vamos falar de Brasil agora? Regime militar no Brasil. Regime militar, pesadão, né? 1964 a 1985. Vamos lá então para o regime militar. Esse período ele é muito importante e muito estudado. Existem alguns conceitos que nós temos que levar em consideração. E um deles, que é muito importante, é um regime ou é uma ditadura? Depende. Você é de ideologia de direita ou de esquerda? Se você for de direita, é óbvio, você vai falar inclusive que não é nem só um regime, é uma revolução. Evitou-se de se ter o comunismo do proletariado no Brasil, né, a ditadura do proletariado pelo comunismo, por causa das ações dos militares em 1964. Essa intervenção, então, foi uma revolução. Mas se você for de esquerda, não. Aí é visto literalmente como uma ditadura. Mas foi ditadura ou não foi? Sim, foi uma ditadura. Sim, e documentada com a Constituição de 1967, a famosa Constituição do Terror. Mas de qualquer forma, foi um momento são vistos de perspectivas diferentes. Os dois lados acreditam ter a razão, né? Então vai depender muito da ideologia pela qual você tem a sua perspectiva, mas isso não é o foco do nosso estudo. Aqui nós vamos entender o seguinte: a ideia principal aqui da intervenção militar era a famosa segurança nacional. Isso era um discurso, isso era realidade.
Muito bem, ideias subversivas eram repreendidas. O que é uma ideia subversiva? Você trabalhar fora dos conceitos ideológicos pela qual o Brasil estava alinhado, principalmente com os Estados Unidos. Um país liberalista, um país capitalista, um país onde ele tinha totalmente as perspectivas iluministas nesse sentido. Você tem a famosa ameaça comunista. Será mesmo que os comunistas estavam querendo tomar o poder? Provavelmente sim, né? Foi uma luta desigual. Olha, 21 anos de luta, né? de oposições direita e esquerda. Dá para se pensar num certo equilíbrio aí, de certa forma, e dá para se pensar, inclusive, até em certas derrotas, né? Depende do olhar que você tem para isso. Existe um conceito também chamado linha dura e moderados. Como assim? Tanto na direita como na esquerda, tanto no meio dos militares, tinha ali a ala moderada, uma ala mais flexível, mas tinha também os linha duras. Você vai ver isso também no lado da esquerda, você vai ver aqui pessoas moderadas. Pessoas que querem lutar pela justiça social, pessoas que querem estabelecer ali uma democracia, mas também tem aquelas pessoas que querem a ditadura do proletariado, que pegaram em armas, que fizeram guerrilhas, que fizeram tudo aquilo. Por que fizeram guerrilhas? Por causa da ditadura militar? Ou a ditadura militar existiu por causa das guerrilhas? Mais algo para se pensar. Cada um vai ter uma perspectiva, certo? Mas aqui eu vou chamar a atenção para você para os atos institucionais. O que são atos institucionais? Decretos federais que muitas vezes extrapolam a própria Constituição em nome da segurança nacional, de manter a lei e a ordem do Brasil. Isso são chamados atos institucionais. Então muitas vezes na Constituição pode estar lá, mas se precisar extrapolar aquilo para garantir a ordem nacional, a lei e a ordem, vamos dizer assim, baixar então os atos institucionais. Hoje não dá para fazer um comparativo, vou fazer um comparativo muito pálido. Pensa na pandemia. Na pandemia ali, será que deve se obrigar alguém a tomar a vacina? Não deve se obrigar? Não sei. Isso aí é muitas perspectivas de se ver isso. Mas às vezes, dependendo da situação, pode acontecer. Por quê? Porque é visto que está pondo em risco ali a segurança nacional. Não sei, não estou querendo ligar as duas coisas. Mas só para fazer você pensar um pouco e observar o momento, certo? Nós temos o AI-1, o ato institucional número 1, que é exatamente aquele ato institucional aonde o governo vacante ali, porque naquele momento ali você tem ali o Jango, ele não está mais no país, ele se exila no Uruguai e simplesmente vai ficar vacante. O Congresso Nacional então vai passar o poder do Brasil para uma junta militar. Essa junta militar então vai baixar o AI-1, que tira os direitos políticos dos que são suspeitos, subversivos, considerados assim pelo menos, e comunistas. Se for declarado, pior ainda, eles perdem, é o fim da eleição direta. Nada de eleição direta para o governo federal, acaba ali. AI-1, ato institucional número 1. Com o tempo vem o AI-2. O AI-2 ele vai trazer a ideia, um ato institucional, é um decreto federal que vai dizer o seguinte: nada desse monte de partido político. Nós vamos ter aqui apenas 2 partidos, né? Nós vamos ter ali a Arena, Aliança Nacional Renovadora ou de Renovação, e nós vamos ter ali o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, certo? Então o MDB vai ser oposição, tá? Mas o MDB é direita, é esquerda? Não, não tem esquerda nesse momento. Os dois são direitas. Ele é uma direita opositória da direita. Dá certo isso? Sei lá, de repente rola, né? Mas vamos lá. Aí 3, eleições indiretas para governadores. Vamos tirar os governadores agora. Não vai ser mais eleito pelas pessoas, pela população do seu estado. Quem vai determinar isso agora serão os deputados federais. A Assembleia Legislativa de cada estado vai escolher vai apontar quem será o governador. Fim da eleição direta para governadores. E nós temos ali o famoso AI-4, aonde traz ali a documentação que vai hoje, de certa forma, dizer: foi uma ditadura. Sim, foi. Se houve censura, se houve limitações, restrições de expressão, de liberdade de expressão, né? Então é caracterizado sim como ditadura, né? Tirou o habeas corpus lá no AI-5, mas olha só nesse detalhe aqui. Nós vamos ter uma nova Constituição que o apelido dela ganha simplesmente
a Constituição do Terror. Vai pensando então, era uma Constituição ditatorial cheio de pormenores que cerceava as liberdades. Então, isso caracteriza sim, né, um ato ditatorial. O AI-5 então é o mais terrível, né? Ele vai trazer uma censura muito forte, principalmente nas artes, porque você sabe que o melhor jeito de se expressar sua liberdade de pensamento são por meio das artes, da música, por meio... Apesar que por mais que cercearam, não parou, o show continuou, vamos dizer assim. Os artistas se expressaram, colocaram seus pensamentos por meio das músicas, com pensamentos dúbios, mas sabe que para quem sabe ler, um pingo é letra, não é assim? Então, e nós temos ali um controle da imprensa tremenda, a figura do censor, tudo que era posto ali para o público era passado primeiro por um censor para ver se aquilo não estava falando mal do governo, para ver se aquilo lá não era prejudicial ao regime, né? Você tem ali também uma restrição às liberdades de expressão no sentido geral da coisa. Você não poderia fazer o que muitos fazem hoje, falar exatamente o que querem, né? Hoje, naquele tempo, você seria punido severamente, porque o AI-5 fez uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é importante você guardar. Ela tirou o habeas corpus. O que é o habeas corpus? O camarada ali que ele for acusado de ser subversivo, de ser a favor, ou melhor, contrário ao regime militar, esse camarada seria preso e não poderia responder em liberdade. Ele ia para os famosos porões, né? Chamados os porões da ditadura aí por muitos. Então, e ali, como ela estava presa, ela poderia ser realmente ali ter um tratamento diferente, porque ela não estava respondendo em liberdade, talvez com a ideia assim de até não poder formar grupos, aumentar os grupos. O fato é que de todos os AIs, são mais de 20, esses 5 aqui são os principais e você deve guardar bem cada um deles, o que realmente representou esses decretos federais, tá? AIs, atos institucionais. Vamos passar agora a pensar um pouquinho nos governos. Castelo Branco foi o primeiro, então, governo militar do Brasil, 1964, 67, um governo de transição de um período populista, democrático, para um período de cerceamento, né, vamos dizer assim, de intervenção militar, cerceando as liberdades. É ele que estabeleceu os AIs 1 a 3, 1, 2 e 3, foi na mão de Castelo Branco, né? Foi uma política econômica até interessante, né? Tudo parecia assim que seria uma grande mudança para o Brasil. Mas vamos seguir aí à frente. Depois nós temos ali o Costa e Silva, esse cara linha dura, velho. Esse cara já era bem diferente do Castelo Branco, 1967, né? Aqui tá erradinho, tá? 1967 a 69. Guarda bem isso, tá? Um aumento da oposição por conta dele ser linha dura mesmo, né? O camarada, ele não dava moleza mesmo, ele punia, era severo. Isso é um aumento da oposição, uma oposição muito forte contra o regime militar. Combateu as lutas armadas de esquerda de forma muito dura. E é dele ali, o período dele, que tem os AIs 4 e 5, o auge praticamente do terror, apesar que ele não é o presidente do auge do terror. O presidente do auge do terror é esse camaradinha, Emílio Garrastazu Médici, 1979-1974. É o auge da repressão. Um ufanismo, né? Só falando as coisas boas que aconteciam no país, mas e as coisas ruins? Não era bom falar não, né? Cerceamento, censura muito forte. E ele cria o famoso milagre econômico, né? Com empréstimos de dinheiro estrangeiro, vai começar a investir muito em obras públicas, tudo. Isso vai endividar o Brasil demais da conta, né? A nossa dívida, ela vai sair da casa ali de 1 dígito para quase 3 dígitos dos bilhões de dívidas externas. Então, olha só, ao plano nacional aí de desenvolvimento, né, do país, todo aquele plano, projeto, tudo geralmente embasado em obras públicas, então naturalmente cria postos de trabalho. Mas, no entanto, você vai ver claramente que essas dívidas, os juros são tão altos dessa dívida, que há momentos que chegava a quase 50% do PIB para pagar dívidas. Então o que sobrava para o Brasil? Consequentemente, quem que foi prejudicado? O trabalhador, porque há um arroxo salarial, porque se você ganha 1.000 e você compra produtos hoje e no mês que vem o seu 1.000 não compra a mesma quantidade de produto e você ganha menos, o seu salário está sendo achatado por causa da inflação.
certo? A inflação nada mais é do que subir o preço dos produtos, inflar o preço dos produtos e o seu salário ficar para trás, ele perder o seu poder aquisitivo de produtos, de bens e serviços, certo? Nós temos, para piorar a situação aqui, esse milagre econômico, um crescimento muito grande no começo, mas de repente vem a crise do petróleo por causa de guerras no Oriente Médio. E você sabe que tudo aqui, o Brasil não era autossuficiente na questão do petróleo, e tudo depende de transporte. Se tudo depende de transporte, o petróleo sobe, o que você acha que acontece com o preço dos produtos? Eles sobem. E se nós estamos aumentando os impostos, porque estamos pagando mais juros de dívidas externas, o que você acha que vai acontecer com o seu salário? Cada vez os produtos têm mais impostos, cada vez os produtos estão mais caros e o trabalhador, nesse momento aqui, sofre bastante com essa questão. Nós temos aí um crescimento enorme da inflação, há até a ideia ali de não se pagar mais essa dívida, entre 1 milhão de aspas, né? Dar um calote, uma moratória, vamos dizer assim. Então tudo isso prejudicou a credibilidade do Brasil, tá? Lembra também que nesse período de Garrastazu Médici, ainda era muito severo nas questões, nas restrições de liberdades no Brasil, nós temos muitos conflitos da FUNAI com indígenas, de demarcação de terras. É um problema sério, né? Que infelizmente até os dias de hoje parece que não se resolveu muito essa questão. Vamos para frente. Mais um general aí, todos eles são generais, tá, gente? Nós temos ali o general Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel, ele tem algo interessante. Em 1974, 1979, ele começa revogando o AI-5. Então, de certa forma, ele cria a primeira possibilidade de abertura democrática para o Brasil, politicamente falando, né? Então, o Ernesto Geisel, então, ele está trabalhando num período muito difícil economicamente para o Brasil, por conta da crise que se instalou ali, né, no governo anterior, mas ele vai abrindo gradativamente ali as possibilidades políticas. Então, tinha momento ali de muita restrição e tinha momento de afrouxamento. Era assim o governo Ernesto Geisel. Mas em 1979, João Batista Figueiredo assume o poder e começamos a ter uma abertura à democratização do Brasil de uma forma um pouco mais clara, né? Lenta, segundo os militares, de uma forma mais segura. E como isso acontece? Com a anistia. Guarda essa palavrinha, anistia, guardou? Belezinha, tá ligado? Anistia é uma espécie de perdão. Vamos dizer assim, que os militares decidiu-se então que o governo brasileiro, que ainda era dos militares, João Batista Figueiredo, ia perdoar as pessoas que foram, que lutaram ali, foram opositoras ao regime militar, desde que ela não tivesse pego em armas, cometido assassinatos ou atos terroristas. Isso numa primeira fase. Mas, de repente, numa segunda fase lá na frente, abriu-se também para trazer essas pessoas que estavam exiladas do país por conta do regime para o Brasil. E acabou-se então expandindo tudo, a anistia para todos os que eram contrários ao regime militar. Isso foi bom ou foi ruim? Olha, foi parcialmente bom, parcialmente ruim, porque isso se estendeu de certa forma, há uma discussão até hoje, se estendeu também aos militares, porque ninguém mais podia questionar essa questão de tortura, não houve uma punição, se realmente uma investigação profunda da questão das torturas. Então, na visão de muitos, principalmente da esquerda, isso acabou beneficiando torturadores. Então ela acabou assim, parcialmente, né, atendendo aos anseios sociais, né? Era um avanço para a redemocratização, mas ainda não era tudo. O importante é entender que a partir daí nós temos ainda a eleição indireta. Foi o último presidente que fez a eleição indireta, vai Tancredo Neves, vocês se lembram de toda aquela história, José Sarney, Tancredo Neves, Paulo Maluf vão disputar o poder, mas Tancredo Neves morre, certo? E com a morte de Tancredo Neves assume José Sarney e nós temos aquela sequência de governos da redemocratização, que isso já pertence a uma outra aula muito importante para se estudar. Beleza, gente, para fechar aí todo o nosso estudo, vamos falar então do famoso Getúlio Vargas. Era Vargas, 2 governos, um de 15 anos ininterruptos. E depois uma pausinha de 4 anos ali e ele volta com outro modelo. 1951 o cara é democrático agora, mas vamos falar agora da era Vargas, os primeiros 15 anos, tá? Apesar que o governo dele foi de 1930 a 1945, a primeira fase, é isso que nós vamos falar agora. Vamos lá então, era Vargas, importantíssimo. O
que nós vamos estudar aqui hoje? Revolução de 1930. Por que Revolução de 1930? Mais uma vez, revolução para uns, golpe para outros. Nós tínhamos ali a política do café com leite, aonde havia uma alternativa na escolha dos cargos federais, governos federais, entre as oligarquias, os pequenos grupos poderosos de São Paulo e as oligarquias mineiras. De repente, nós temos o presidente Washington Luiz que resolve quebrar a parada. Naquele momento, quem tinha que fazer então essas opções seria Minas Gerais, mas o Washington Luiz, paulista, estava saindo do poder e ele aponta quem? Ele vai apontar um outro governo paulista, Júlio Prestes, nas eleições, cara. Isso vai dar uma zica danada. Por quê? Vai dar porque já o Brasil era cheio de oligarquias, por todos os estados tinham oligarquias, mas essa alternância acontecia ali na política do café com leite, os maiores produtores de café de São Paulo, os maiores produtores de leite lá de Minas Gerais. De repente agora, você vai ver ali que essa quebra vai gerar uma disputa eleitoral. A Minas Gerais não gostou muito dessa ideia não de São Paulo, que é isso? Pô, os caras optaram aí na questão do poder e agora quer de novo? Não, quebraram a política do café com leite. Neste sentido, vai se formar então uma oposição chamada Aliança Liberal, que vai envolver agora outras oligarquias. Oligarquias não só de Minas Gerais, mas também uma delas importantes, a oligarquia do Rio Grande do Sul. E adivinha quem vem no pacote? Ele mesmo, Getúlio Vargas, o grande Getúlio Vargas, né? Olha só, o Getúlio Vargas, ele vai disputar as eleições para a presidência da República e vai disputar com Júlio Prestes, o candidato apontado, e vou fazer só uma ressalva aqui. Não ligue Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes, tá? Luiz Carlos Prestes, comunista, intentona comunista. Júlio Prestes, não, ele era um paulista, nada a ver com o comunismo. Então, olha só, Júlio Prestes ganha as eleições. O problema é que as eleições eram muito esquisita. Uns diziam que era fraude de um lado, era fake news do outro e sabe como funciona certas eleições. Essa aliança liberal, ela perde as eleições, mas não se deu por vencida não. Ela chegou lá com um acordo de forças militares, simplesmente não deixou Júlio Prestes tomar posse. Ele impediu literalmente e tomou o poder do governo federal de Júlio Prestes, eleito pelas eleições, né? Eleições supostamente democráticas, vamos dizer assim. E Vargas toma o poder, simplesmente isso. Olha só essa parada. Há um governo provisório. O governo de Vargas ele é dividido em três partes, basicamente. Um período provisório, um período democrático e um período ditatorial, desta primeira etapa de 15 anos. Ele tira todos os governadores dos estados. Ele fala assim, olha, é o seguinte, cara, nada de governador no estado do Paraná. Eu vou colocar alguém que eu vou apontar, que são chamados interventores. Isso é uma ditadura. Entendeu? Ele toma outra decisão, dissolução do legislativo, nada de poder legislativo, agora isso desde o nível federal até o nível federal, eu vou renovar isso aí, vou mudar toda a questão do legislativo no Brasil. Ele cria o famoso Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e leis trabalhistas. Só tem um pequeno probleminha, cadê a Constituição? Eles estão com a Constituição de 1891 ainda, uma Constituição do início da República, né? Então eles precisavam de uma Constituição e vai ser o gancho que o Estado de São Paulo vai ter para combater o governo Vargas, tentar derrubá-lo. Eles vão fazer a revolta ou revolução constitucionalista de 1932, onde São Paulo vai lutar contra o governo federal, exigindo, na verdade ele quer derrubar o governo de Vargas, né? Até por conta que estava meio magoado da questão ali do golpe que Vargas deu para chegar no poder. São Paulo, então, ele vai lutar, muitos morrerão, vai ser uma guerra civil literal no Brasil. E olha um detalhe importante disso aí, tá? Nesta guerra civil, São Paulo é derrotada. Ela não consegue o que ela quer, ela não consegue a Constituição, não consegue nada. Vargas vai acabar com essa situação. Mas por que é chamado então de Revolução Constitucionalista se eles perderam a guerra? Perderam, mas tem um detalhe, a Constituição que eles tanto queriam vai acontecer, só que ela vai acontecer em 1934, já viu aquela história assim? Bom, eu posso fazer hoje, mas vamos esperar aí lá na frente para mostrar quem que está no poder. Esse é o grande Vargas, né, gente? Então, 1934, então, o Vargas vai fazer uma Constituição democrática, abrindo para eleições no país. Que beleza! Palmas para Getúlio Vargas, mas não é bem assim.
você tem ali nessa Constituição ainda, o voto deixa de ser aberto para ser secreto e ele vai ser direto, ou seja, o povo vai escolher quem vai estar no poder. Vai ter um sufrágio feminino, as mulheres agora estão, desde 1932 elas já estavam votando, mas agora está na Constituição que elas votam, elas ganham o direito de votar agora, constitucionalmente falando. O ensino primário de primeira a quarta série vai ser obrigatório no país e as leis trabalhistas que foram impostas ou colocadas ali no período provisório serão então constitucionalizadas, o que foi bom para o trabalhador. Temos que ver que foi um avanço democrático realmente essa Constituição comparada às duas anteriores, a de Dom Pedro I em 1924 e 1891 ali de Marechal Deodoro, né? No começo da República. Vamos lá então. O governo constitucional tá trocadinho ali, né, gente? O N com S. É constitucional, tá? Depois eu ajeito isso aí. Mas olha só, ele vai de 1934 a 37. Poxa, mas só isso o governo constitucional? É, só isso. 3 anos só. A Constituição só demorou 3 anos, assim como a democracia. Houve uma bipolarização política no país, sabe? Aquele negócio, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou fascista, eu sou comunista. Parece os dias de hoje, né? Mas não é não. Naquela época já acontecia tudo isso aí. E acontecia uma coisa que hoje muito se fala, que é o famoso fake news, e é o que vai acontecer. Mas antes deixa eu te explicar uma coisa. Nós tínhamos ali a Ação Integralista Brasileira, que era formada ali por Salgado Plínio, que liderava isso aí, que ele era um fascista. E de certa forma ele tinha certa simpatia ali da questão getulista, né? O Vargas ali tinha uma certa simpatia, porque entre esse aí, entre a ANB, né? Associação Nacional Libertadora, né? Os comunistas, Aliança, eu esqueci esse detalhezinho, mas a ANB, eles são comunistas, tá? Olha só esse detalhe, entre o fascismo e o comunismo, Getúlio Vargas acabou de certa forma, vamos dizer assim, suportando um pouco mais o fascismo, e ele teve uma grande ideia, porque em 1935 aconteceu um fato interessante. Lembra do Luiz Carlos Prestes, que eu falei agora há pouco para vocês, né? O Luiz Carlos Prestes, ele fez a famosa intentona comunista. Ele vai sair caminhando aí pelo Brasil todo, principalmente nas zonas rurais, vai se juntar ali também a alguns dissidentes ali da Revolução Tenentista que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Você só voltar um pouquinho ali nos movimentos sociais ali do século XX, você vai encontrar ali essa revolução que aconteceu com os tenentes que queriam algumas ideias bem diferentes dos tenentes que eram os mais tradicionais, e eles vão acabar se unindo aí e vai formar uma intentona, um grupo, uma comuna comunista, literalmente, que eles vão caminhar pelo Brasil todo ali, agregando, cooptando pessoas para o comunismo. Então, a partir daí, Luiz Carlos Prestes, ele tenta dar um golpe no governo, um golpe de Estado no governo, né? Mas ele começa lá do Nordeste, tudo, mas a coisa não dá muito certo. A famosa intentona comunista, uma tentativa dos comunistas a entrarem no poder, principalmente ali por meio dos governos estaduais. Primeiro, o objetivo era chegar no federal, sim. A partir daí, o Getúlio Vargas ele tem assim uma certa, vamos dizer assim, motivação para querer voltar ao poder, para voltar a ser ditador. Ele encontrou uma bela oportunidade de acabar com esse negócio de democracia. O que ele faz? Ele vai simplesmente alegar que existe um suposto plano comunista para tomar o governo federal, o famoso plano Cohen, ou Cohen, como alguns dizem, né? Então, olha só, o plano Cohen, ele simplesmente, ele é uma farsa, né? Na verdade, ele nunca foi real. Ele tinha outras situações, eu não vou entrar em detalhe no plano Cohen, mas eu vou te garantir, não é, né? Soube-se depois que não tinha muito a ver com os propósitos comunistas de fato. Mas o governo de Getúlio Vargas, ele utilizou muito bem a mídia, utilizou muito bem as propagandas para poder, o rádio principalmente, para poder levar ao povo o medo do comunismo, o medo da tomada comunista ali do Brasil. E ele vai querer então todo o poder centralizado nas suas mãos para combater o comunismo. E em 1937, o que ele faz? Nós temos no Brasil um estado de segurança nacional, um estado de guerra, e ele vai simplesmente derrubar a Constituição de 1934, democrática, e vai estabelecer uma Constituição chamada polaca. Essa Constituição polaca,
Ela tem esse nome porque ela tem características do fascismo nela, né? Do fascismo lá do norte ou do leste europeu ali, né? Que nós conhecemos muito bem ali como funciona a questão do fascismo naquela região. Então, olha só, ela vai ter essa característica, cerceamento de liberdades, vai ter tudo que ele fez ali no governo provisório, ele está fazendo de novo, só que agora constitucionalizado pela Constituição de 1937, uma Constituição otorgada, uma Constituição que ela foi simplesmente imposta ao povo, cerceando liberdades, fazendo tudo o que um ditador faz, censura tudo que tem direito de uma ditadura. E é uma ditadura que vai simplesmente durar até a Segunda Guerra Mundial. É o famoso Estado Novo. Esse é o nome da ditadura Vargas. O que é o Estado Novo? Simplesmente é o Estado ditatorial que Getúlio Vargas impôs ao Brasil com a alegação que seria tomado pelos comunistas, certo? A ditadura Vargas, ela vai, então, ter um certo... É interessante, ela tem, assim, momentos bem interessantes, que parece, assim, que o povo até apoia Getúlio Vargas com essas questões, gente, mesmo sendo uma ditadura. Mas há um autoritarismo, há censura, há perseguições, há tudo o que uma ditadura tem direito, e ela teve, tá? Mas... como termina esse primeiro momento do governo Vargas, a famosa era Vargas de 15 anos ininterruptos? Simplesmente ele, ditador, mas manda exército. Lembra da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que foi para a Segunda Guerra Mundial? Ele mandou soldados para lutar junto com quem? Com os aliados. Estados Unidos, Inglaterra, França, né? E inclusive a União Soviética. Agora, olha só, os aliados vão lá, nós já estudamos agora há pouco aí na Segunda Guerra Mundial, o trabalho do Brasil que ela teve ali na famosa Batalha de Monte Castelo, dentre muitas outras, mas os fascistas são derrotados, não são? O Hitler não foi derrotado? O Mussolini não foi derrotado? A ditadura japonesa não foi também derrotada? Qual sentido faria agora nós temos um ditador no Brasil, sendo que os fascistas foram derrotados? Então começa a haver pressões, pressão militar, pressão para que Getúlio Vargas simplesmente renuncie ao poder, e vai chegar o momento que ele vai renunciar. Mas ele vai apontar alguém por eleições que vai entrar no poder, que vai ser o famoso Eurico Gaspar Dutra, que vai ficar 4 anos no poder, e nesses 4 anos o Vargas de ditador ele vira um democrata, e daí nós temos aí Getúlio Vargas mais 4 anos no poder, que infelizmente terminou com o seu suicídio, que já é uma outra história. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês de tudo que importa aqui são os pequenos detalhes. Vocês viram as 3 fases principais: governo provisório, né, olhando o golpe ali, claro, esse governo provisório, o governo democrático e o governo ditatorial de Vargas. Muito interessante o governo Vargas, um governo que amado por milhares, quem sabe pela até a maioria, mas odiado por grandes opositores, né? E ele, nesse momento aqui, ele sai do poder e aparece aqui, ó, tá vendo esta imagenzinha aqui? Ó, Getúlio, né? Queremos Getúlio. Esse é o famoso movimento queremista, que as pessoas não queriam que Getúlio simplesmente renunciassem, mas que ele continuasse no poder. Então isso mostra que ele tinha um apoio muito popular e tinha apoio também de muitos ricos que gostavam dele. Pai dos pobres, mãe dos ricos, vamos dizer assim. Esse é o governo Getúlio Vargas. Estuda isso aí, moçada. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, curtido aí o nosso Play História. E por falar em curtir, curtam nossos vídeos. Faça também a sua inscrição no canal, mantenha o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade. E por falar em novidade, olha só, nós estamos trazendo aí, estamos providenciando aí um vídeo especial sobre a história do Paraná. Fica ligadinho que vai estar saindo para você logo logo, tá bom? Valeu, tchau, tchau, aquele beijão no coração, tamo juntinho, valeu!